Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano, com informações exclusivas e análises de primeira. E olha só, fique comigo até o final para não perder nenhuma informação importante. O Pogba contratado por Fabinho Soldado não vai acontecer e motivos são revelados pelo Corinthians. O mercado da bola pegou fogo nos últimos meses, e o nome de Paul Pogba chegou a ser ventilado no Corinthians, criando um verdadeiro furacão de expectativas entre os torcedores. A ligação com Memphis Depay e o interesse declarado de patrocinadores, como a Fatal Model, deram ainda mais combustível à especulação. Mas agora, os bastidores revelados pelo Globo Esporte nesta sexta-feira, 4, jogam um balde de água fria nessa história. Segundo as informações, o nome de Pogba nunca teve qualquer aprovação interna no clube. Nem Ramon Dias, nem Emiliano, tampouco o executivo Fabinho Soldado viram sentido em contar com o francês no elenco. A ligação de Depay durante as férias até existiu, mas não mudou nada, o Corinthians simplesmente não cogitou abrir negociação. Mesmo com o patrocinador na linha de frente e o nome de Pogba causando burburinho na mídia, o clube adotou uma postura firme. A diretoria não se sentiu confortável para investir pesado em um jogador que está há tanto tempo sem atuar e que carrega consigo um histórico recente de polêmicas fora de campo. No fim das contas, o Corinthians foi direto, sem interesse, sem conversa, sem novela. Ranieri entrega funcionários do Palmeiras em final do Paulistão contra o Corinthians. Até ali tinha corintiano. A estreia na Sul-Americana não foi como a Fiel esperava. Jogando em casa, o Corinthians acabou sendo derrotado pelo Huracan e agora vai ter que correr atrás do prejuízo, já que só o primeiro colocado do grupo garante vaga direta nas oitavas de final. Mas, enquanto a torcida ainda digere o tropeço, o clube soltou um mini documentário sobre a conquista do Paulistão, e bastidores da final contra o Palmeiras estão dando o que falar. No material, 2 momentos ganharam destaque. Um deles foi Memphis Depay, sem papas na língua, criticando o gramado do Allianz Parque. Mas quem realmente causou alvoroço foi Ranieri, que soltou uma declaração curiosa, e que mexeu com o orgulho da torcida. Segundo o Camisa 14, até funcionários do Palmeiras pareciam encantados com o elenco corintiano no jogo de ida da final, vencido por 1-0 pelo Timão, com gol de Yuri Alberto. Ranieri revelou que, na chegada ao estádio, percebeu alguns funcionários do Verdão discretamente filmando os jogadores do Corinthians. Aquela caminhada do ônibus para o vestiário é algo que fica na minha mente, porque das 2 vezes que joguei lá esse ano, funcionários do Palmeiras, se é que eu posso falar isso, estavam filmando a gente de cantinho. Ou seja, até ali tinha corintiano, soltou o volante, com aquele tom provocativo que a Fiel adora. Dentro e fora de campo, o Corinthians segue mostrando que impõe respeito. Até no campo do rival. Garro faz promessa de olho no próximo Corinthians x Palmeiras e lamenta erro contra o rival. O Corinthians vai ter um desfalque importante para o próximo clássico contra o Palmeiras, Rodrigo Garro. O meia argentino passou por uma cirurgia para tratar um inchaço no joelho direito e deve ficar de fora por alguns meses. Mesmo assim, mostrou raça e deixou uma promessa que empolgou a Fiel. Em vídeo divulgado pela Corinthians TV, Garro lamentou não ter deixado dele na final do Paulistão contra o rival, mas lembrou que já balançou as redes contra o Palmeiras anteriormente, e cravou que vai marcar de novo quando tiver a chance, vai ter volta. Apesar de algumas especulações sobre uma recuperação até maio, a presença do camisa 10 no derby deste sábado, 12, possivelmente na Arena Barueri, está totalmente descartada. Até aqui, Garro soma 72 jogos com o manto alvinegro, com 14 gols e 14 assistências, números sólidos para um meio-campista que já caiu nas graças da torcida. Mesmo com o fim do jejum de títulos e um elenco mais competitivo, a briga pelo Brasileirão ainda parece distante para o Timão neste momento. A meta mais realista, e totalmente possível, é garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E com Garro voltando mais inteiro e com sangue nos olhos, o Corinthians promete dar trabalho. Justiça rejeita limita movida contra o Corinthians e o presidente Augusto Melo é informado. A novela entre Ederson e Corinthians ganhou mais um capítulo, e, por enquanto, o desfecho foi favorável ao Timão. A Justiça de São Paulo negou o pedido de liminar feito pelo volante da Atalanta, que cobrava do clube cerca de 3,1 milhões de reais, referentes a uma pendência da sua venda para a Salernitana, da Itália, em 2021. O jogador queria que o valor fosse depositado judicialmente em até 72 horas, sob alegação de urgência. Mas a Justiça não acatou o pedido imediato e deu um prazo de 15 dias para o Corinthians apresentar defesa. Caso não se manifeste dentro desse período, o clube pode ser penalizado por revelia, ou seja,
Tudo que o jogador alega pode ser considerado verdadeiro por falta de contestação. Mesmo com a liminar rejeitada, Ederson e sua equipe jurídica seguem tentando reverter a situação. O MEI alega que tem direito à parte do valor líquido da transferência, que foi fechada por 6,5 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais na época, divididos em 4 parcelas. Segundo o atleta, o Corinthians só repassou a parte referente ao primeiro pagamento. O restante? Até agora, nada. Nos bastidores, o clube reconhece a dívida e afirma estar trabalhando para regularizar a situação. Outro detalhe importante, Ederson exige que o pagamento seja feito diretamente em uma conta da empresa Link Assessoria, que está envolvida no processo por conta de compromissos firmados com o jogador na época da negociação. A briga promete esquentar nos tribunais, mas por hora, o Timão ganha tempo. E tempo, neste caso, pode significar negociação. Bomba no Parque São Jorge. Corinthians pode virar SAF e ser comprado por fundo bilionário árabe após dívida explodir em 2025. A situação financeira do Corinthians pode finalmente levar o clube a um dos caminhos mais polêmicos e inevitáveis do futebol brasileiro, a transformação em SAF. E não para por aí, um fundo bilionário do Oriente Médio estaria interessado em adquirir o Timão, segundo informações de bastidores que vêm movimentando os bastidores do Parque São Jorge nos últimos dias. O estupim? A revelação feita pelo jornalista Samir Carvalho, do UOL Sport, de que a gestão de Augusto Melo aumentou a dívida do clube em mais de 700 milhões de reais só em 2024, elevando o total da dívida corintiana a patamares nunca antes vistos. Hoje, o Corinthians é, disparado, o clube mais endividado do Brasil, uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento. Nos bastidores, a diretoria enfrenta dificuldades até mesmo para fechar contratações. O caso mais recente foi o do goleiro Hugo Souza, que estava palavrado, mas teve as tratativas emperradas por falta de garantias financeiras. Além disso, atletas como Pedro Raul e Héctor Hernandes saíram ou estão em baixa no elenco, e os bastidores fervem com atrasos e pressões internas. Com a chegada de nomes internacionais como Memphis Depay e Garro, a folha salarial do clube atingiu um limite perigoso. Fontes ligadas ao mercado financeiro esportivo revelaram que um fundo saudita, com investimentos já feitos em clubes da Europa e Oriente Médio, estaria interessado em adquirir o controle da SAF do Corinthians, caso o clube opte oficialmente pela mudança de estatuto. A proposta inicial giraria em torno de 2,8 bilhões de reais, entre quitação de dívidas e investimento em estrutura, estádio, base e elenco. Seria a maior negociação da história do futebol sul-americano. E agora, Fiel? Vende ou não vende? A diretoria ainda evita falar abertamente, mas a pressão cresce. Conselheiros já cogitam convocar uma reunião emergencial para discutir a SAF, e o próprio presidente Augusto Melo estaria balançando com a ideia. Será que o Timão vai mesmo ser vendido para um fundo bilionário do Oriente Médio? A SAF virou a única saída? Ou o Corinthians ainda consegue se reerguer sozinho? Deixe a sua valiosa opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para ficar sempre bem informado. Abraço fiel.